Boa noite, pessoal, tudo bem? Toninho, Roberto, um abraço para todos vocês. Boa noite, Elisângela, Nelson.
Vamos se acomodando aí, daqui a pouco a gente chega. Começa. Thelma, boa noite. Seja bem-vinda. Ô Bragato, tudo bem, meu companheiro? Como vai? Todos me ouvindo bem aí? Boa noite, Sueli, tudo bem? Boa noite, Daniela, tudo bom? Como vai? Seja bem-vinda. Boa noite, Cristina, como vai? Tudo bom? Toninho, confirma pra mim, estão ouvindo aí direitinho? Beleza. Ô Thelma, tudo bom? Daniela, boa noite, sejam bem-vindas. Em 5 minutos a gente começa, tudo bem, pessoal? Nelson, seja bem-vindo. Boa noite, Nicole, seja bem-vinda. Regina, boa noite, seja bem-vinda. Elaísa, boa noite, seja bem-vinda.
Luiz Firmino, boa noite. Kika, boa noite. Sejam bem-vindos. Daqui a pouquinho a gente começa, em 2 minutinhos. Oi, Aline, boa noite. Roberto, boa noite. Tudo bom? Sejam bem-vindos. Maria Beth, tudo bem? Boa noite. Vamos nos preparando. Deixa eu desligar aqui. Mais um pouquinho e já começamos. Bom, pessoal, é um prazer enorme falar para vocês. É a primeira vez que eu falo através de uma live, assim, um grupo de pessoas, mas em tempos de pandemia a gente tem que fazer o que é necessário. Eu agradeço a oportunidade ao Joana Dark, como sempre, abrindo as portas, não da casa, mas do grupo, para a gente poder levar uma mensagem de paz e esperança para todos vocês. Então, inicialmente, como uma reunião espírita, a gente pede aos bons espíritos que eles nos iluminem nesta noite, que nós possamos transcorrer um pouco sobre a vida de Jesus, falarmos sobre os ensinamentos espíritas, tão importantes e oportunos nesses momentos que nos acercam. E eu, pensando num tema para falar para vocês, acabei aproveitando o tema que me pediram para falar na casa aqui de Jaguariúna, no centro Luz do Caminho, Centro Espírita Luz do Caminho. E a incumbência era para falar sobre rumos libertadores. Aí Alexandre chegando, seja bem-vindo. Thelma também, né? A ideia era falar sobre os rumos libertadores. Eu comecei a pesquisar o tema e não achei muita coisa sobre o que eu poderia falar. Aí eu comecei a me perguntar qual rumo que eu poderia então seguir para montar essa palestra. Não ajudou muito. Aí então eu tive que recorrer aos espíritos, porque afinal de contas, se eu estou falando para o espiritismo, nada mais justo que os espíritos me ajudassem. E aí, eu não sei se eu já disse para vocês, eu sou um médium pedra. Então, eu tenho a mesma sensibilidade de uma pedra no que diz respeito ao espírito. Não tenho facilidade nenhuma de lidar com eles. Se dizem que a mediunidade é que nem um smartphone, o meu tá quebrado. Só manda mensagem daqui para lá, de lá para cá não vem mensagem nenhuma. Mas a gente sabe, brincadeiras à parte, que os espíritos se comunicam com a gente muito mais pela intuição do que, na verdade, pela manifestação ostensiva que é reservada para os médiuns que normalmente trabalham nas casas e por aí afora. E a gente segue lembrando que de vez em quando a gente tem alguma ideia inesperada e é justamente quando o espírito goteja na nossa mente uma ideia, um início para a gente começar. E foi aí que surgiram as primeiras direções para a gente falar sobre o tema dessa noite. Rumos libertadores. Esse é um tema que não é muito casto aos corintianos. Eu, por exemplo, né? Infelizmente esse ano meu time não teve jeito. Nem pegou o caminho errado para Libertadores. Então me contentei com essa palestra. E para apresentar o tema para vocês,
eu fui pesquisar num livro da Joana de Ângeles, que foi psicografado pelo Divaldo Pereira Franco em 1978. E o livro tem justamente o nome de Rumos Libertadores. E o espírito de Joana de Ângeles inicia o livro falando da jornada que o homem empreendeu rumo a outros planetas e todos os cantos deste planeta em busca de respostas que ele carregava dentro de si, né, sobre a origem do ser e sua evolução. E nessas viagens que ele empreendeu para todos os cantos do planeta, ele viu lugares bonitos, altiplanos com paisagens ricas, mas ele também teve por tortuosas baixadas, né, e com muita dor e muita morte. E basicamente é assim que acontece na vida da gente. O homem é livre para escolher os rumos que vai tomar ao longo de sua vida. Ou seja, Deus nos concede a faculdade de bem entendermos nossas vidas. É o que se denomina de livre-arbítrio. E é justamente onde mora o perigo. Há rumos e rumos. Pessoal que está chegando aí, boa noite. Não vou conseguir falar o nome de todo mundo, tudo bem? Mas sejam muito bem-vindos. Nós estamos falando sobre rumos libertadores. Acabamos de começar nosso encontro, então por enquanto você não perdeu nada, tá bom? Fiquem com a gente. Um abraço para todos. Seguimos. Mas falando dos rumos libertadores, existem rumos e rumos. Uns escravizam e outros libertam. E a gente precisa decidir ao longo das nossas vidas que rumos nós tomaremos. Aí eu peço para vocês agora fazerem um breve exercício, fechar os olhos e colocar a mão nos ouvidos e se imaginar nessa situação por apenas alguns segundos. Vocês viram que não é nada fácil viver nessa condição, sem poder enxergar e sem poder ouvir nada. Porque basicamente são nossos sentidos mais importantes. Agora, imaginaram viver uma vida toda desse jeito? Pois bem, é o caso de Helen Keller, uma personagem que o Divaldo trouxe para nós numa de suas palestras, que eu gostaria de trazer um pequeno relato sobre a sua história. Ela, não obstante cega, surda e muda, evidentemente, escolheu o rumo da iluminação, da libertação interior. E saindo da amargura que essa condição poderia colocá-la, ela encontrou a alegria de viver e passou a ensinar essa felicidade e inspirar por conta de sua vida todos ao seu derredor. Ela nasceu nos idos de 1880 na cidade de Alabama, nos Estados Unidos, precisamente no dia 27 de junho. Só que aos 19 meses de idade, um ano e pouquinho, ela ficou surda e cega devido a uma doença que na época eles chamavam de febre cerebral. Hoje acredita que possivelmente essa doença tenha sido a escarlatina ou a meningite. E já aos 7 anos de idade, ela dispunha de cerca de 60 sinais para se comunicar com a sua família. E a sua mãe, inspirada num relato do escritor Charles Dickens, a respeito da educação bem-sucedida de uma outra mulher, conhecida como Laura Bridgman, ela não mediu esforço para educar sua filha e matriculou a Ellen num instituto para cegos de Perkins. E ali ela foi apresentada para aquela que seria sua grande companheira, Annie Sullivan. Ela, Annie Sullivan, que também tinha a deficiência visual, tornou-se a sua instrutora e sua acompanhante ao longo de 49 anos. Pois bem, evidentemente que a educação de uma pessoa surda e cega não deve ter sido muito fácil. Conta-se que Sullivan teve uma série de dificuldades. Quando ela entregava uma caneca para ela entender do que se tratava e relacionar sinais para ela pudesse representar, ela ficou tão nervosa pela sua incapacidade que jogou a caneca em cima da própria companheira. Mas ela teve um grande salto evolutivo a partir do momento, no mês seguinte, melhor dizendo, quando numa determinada ocasião a sua companheira, tentando explicar como ela informava que queria água,
os sinais relativos à água, ela jogava águas em suas mãos. Então, pela sensação, ela pôde compreender quais sinais que ela deveria fazer para se comunicar com as outras pessoas. E ela não parou por aí. Para vocês terem uma ideia, em 1902 ela estreou na literatura e publicou a sua própria autobiografia, chamada História da Minha Vida. Ela trabalhou por 40 anos numa fundação de ajuda às pessoas com deficiência visual. Boa noite para quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos. Nós estamos falando sobre o tema Rumo Libertadores, ainda dá tempo, fiquem com a gente. Pois bem, ela tornou-se jornalista, graduou-se em filosofia. E a dedicação e o afinco com que ela levou a sua jornada de servir aqueles que tinham deficiência visual foi tão grande que renderam-lhe homenagens por todos os continentes desse planeta. Se vocês tiverem a oportunidade, pesquisem, é uma história fascinante. A própria história dela gerou, inclusive, um documentário que, nos idos de 1956, ganhou o Oscar por melhor documentário. E ela dizia que, nestes anos sombrios, abre aspas, Deus tem usado a minha vida para um propósito que eu não conheço, mas um dia eu entenderei. Depois ficarei satisfeita. Noutra ocasião, ela disse o seguinte, aquilo que eu procuro não está lá fora, mas sim dentro de mim. Enfim, um exemplo de rumos que libertam. Mas se há rumos que podem escravizar, também há rumos que podem libertar, também há rumos que podem escravizar. E eu vou tratar agora de um cidadão que talvez vocês não conheçam, mas fez muito mal para a humanidade. Ele se chama Otto Adolf Eichmann. É um alemão que nasceu no dia do meu aniversário, 19 de março, só que ele nasceu um pouco antes, em 1906. Ele nasceu em Solingen. E mais tarde seria conhecido como um dos responsáveis pelo Holocausto. Era um homem que tinha uma profunda cultura e era dotado de um físico excelente. Só que ele foi vitimado pela paixão de preservar uma pseudo-raça superior e elegeu o rumo do extermínio de milhões de judeus. Eichmann era conhecido como gestor logístico da morte. Era ele quem comandava as deportações em massa dos judeus para os guetos e os campos de concentração que ficavam no leste europeu durante a Segunda Guerra. Em 1960, ele foi capturado pelo Serviço Secreto de Israel, o Mossad, na Argentina. E após o grande julgamento que ocorreu na cidade de Israel, que ganhou bastante notoriedade, ele foi condenado por crimes de guerra e enforcado no ano de 1962. Rumos que escravizam. E falando de rumos que escravizam, a gente não poderia falar de Judas Iscariotes, que foi conhecido como o homem que traiu o Cordeiro de Deus. Já imaginaram o peso disso? Seu ato, inclusive, virou até uma tradição, motivou uma tradição que se verifica ainda no interior do nosso país, que é a Malhação de Judas, onde o boneco que representa a figura de Judas é espancado por populares durante as comemorações da Paixão de Cristo. E embora carinhosamente assistido pelo mestre, ele acabou deixando-se arrastar por uma injustificável precipitação, acabando com o rumo do suicídio. Judas nem sempre entendia Jesus. Na verdade, quando Jesus falava de seu reino, Judas achava que esse reino seria aqui na terra, que ele tomaria Jerusalém de volta. Mas o que aconteceu é que, infelizmente, o caminho que Jesus seguia era diferente daquele que Judas queria para si. Num determinado momento, Judas achou que seria melhor uma revolução para libertar Jerusalém e conquistar assim o que ele achava ser o reino de Deus. Vendo que Jesus, ao seu ver, era muito generoso e gentil para empreender a retomada de Jerusalém, ele elaborou um plano. Ele resolveu entregar Jesus para os sacerdotes, ao troco de 30 moedas de prata. Enquanto Jesus estivesse preso,
Judas então lideraria a revolução justamente para libertar Jesus e libertar também Jerusalém. Só que ele acabou sendo enganado pelos sacerdotes. Enquanto Judas não sabia que simplesmente ele seria preso, mas o seu ato redundaria num sofrimento muito maior ainda para o Cordeiro de Deus. Quando ele percebeu o seu grande erro, ele tentou voltar atrás, tentou buscar os sacerdotes para devolver as moedas, mas já era tarde demais e nada podia ser feito. E de longe ele observou o calvário do Mestre Jesus. E enchendo-se de remorso sem igual, ele acabou decidindo se enforcar. Enquanto Judas morria, Jesus sofria na cruz. E essa história não se encerra aqui. E mais adiante eu vou trazer o que o Espiritismo trouxe de novos capítulos acerca desse episódio. Mas eu falei para vocês que acerca de escravidão, de rumos que escravizam, parece ser uma palavra forte, rumos que escravizam, escravos, escravidão. Pois bem, será que a gente pode realmente ser escravo de alguma coisa? Sim, podemos sim. E eu lhes digo do quê? Das nossas ações. Todo efeito deriva de uma causa. A lei de causa e efeito determina que seremos responsáveis por tudo aquilo que nós dermos causa. Isto nos ajuda na compreensão das nossas angústias e mazelas que nos cercam. Não raro a gente encontra espíritos encarnados que parece que nasceram a vida inteira para sofrer. O que teria feito a Helen Keller, a moça, nossa história que a gente relatou há pouco, teria feito para merecer passar a vida, praticamente toda a sua vida, na condição de cega e ainda por cima surda. Enquanto o alemão, o Eichmann, o gestor logístico da morte de milhões de judeus, nasceu na plenitude de suas aptidões físicas. Como que a gente explicaria isso? Se a gente considerar que a vida se inicia com o nascimento físico, não há uma explicação para esse paradoxo. Mas se a gente considerar que cada espírito possui inúmeras experiências de vidas passadas, a gente vai compreender que todo o sofrimento na Terra deriva das nossas escolhas, desta ou de outras vidas. E a reencarnação é um rumo que todos os espíritos vão ter que seguir, querendo eles ou não. Sejam eles bons ou maus, evoluídos ou não, é através da reencarnação que o espírito tem a possibilidade de reparar os males que ele tenha cometido. Se a reencarnação pode ser uma expiação que nos escraviza à reparação dos males que a gente tenha dado causa em outras vidas, é ela também, ô Bragado, tá assistindo aí, um abração, queridão. É ela também nosso instrumento de libertação, pois é aí que a gente pode quitar os nossos compromissos. A Helen Keller, uma jornada de aprendizado, de expiação e superação. O que ela encontrou após seu desencarne? Imaginem vocês, gratidão pelas milhares de pessoas que ajudou ao redor desse planeta. O reconhecimento de outros tantos que ela inspirou pela sua vida, pelas suas ações. Nesse caso, a reencarnação funciona como uma libertação do espírito limitado fisicamente. Agora, e o que dizer do alemão, do Eichmann? Como é que a gente pode mensurar o tamanho do compromisso espiritual que ele tenha assumido ao ceifar a vida de milhões de judeus? Certamente vai ter que suportar e reparar o mal que ele deu causa até aqui. Então, nessa situação, a reencarnação, sim, escraviza. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, pessoal. Todo mundo me acompanhando aí? O som tá legal, numa boa, podemos seguir adiante? Bom, o livro de Joana de Ângeles faz menção a inúmeros rumos que libertam, mas também aqueles que escravizam. Pela nossa limitação de tempo, é evidente que a gente não vai poder falar de todos eles. O livro é grosso, tem bastante capítulos. Mas eu citei vou citar pelo menos uns 2 aqui, para que vocês possam entender. Um deles, que ela menciona, é justamente a posse. É essa busca frenética pelos bens materiais que acabam escravizando o homem, porque essa busca acaba ofuscando a sua visão de futuro.
Porque as questões espirituais sempre vão ficando num plano secundário. Muitos homens se atiram de cabeça na conquista do dinheiro, do poder, da riqueza. E nessa busca, eles colocam todas as suas aspirações, como se fosse a única meta a alcançar ao longo dessa vida. E essa sanha desmedida pelo dinheiro, muitas vezes tem como pano de fundo uma ganância sem limites, egoísmo elevado e um orgulho escancarado. Não raro os homens que seguem por esse caminho, eles vão flertar com o desprezo pelo próximo para alcançar os seus objetivos. Passam por cima de tudo. Ô Denis, tudo bom? Um abração aí. Eles vão passar por cima de tudo e de qualquer coisa para alcançar esses seus objetivos. Antes que a gente continue, é importante deixar claro. A riqueza não é um mal em si, pelo contrário. Ela bem aplicada, ela pode fazer muito bem à humanidade. A busca por uma condição favorável financeira está na lei do trabalho, lá no livro dos Espíritos, no capítulo que trata das leis morais. A questão que se coloca está em conectar, em concentrar todos os nossos esforços nessas conquistas, acreditando que ali se encontraria o nosso verdadeiro tesouro. E aí tem uma fábula oriental que fala de uma gruta repleta de tesouros. Tem pedras preciosas, ouro, prata, tecidos raríssimos, enfim, tudo aquilo que as pessoas mais desejam. O problema é que não se sabia exatamente quando essa gruta se abria. Podia levar 30, 40, 50, 100 anos. E quando ela se abria, ela também rapidamente se fechava. Mas aquele que conseguisse adentrar nela poderia carregar tudo que pudesse. Não teria problema nenhum. Certo dia, uma mulher muito humilde estava passando perto dessa gruta com seu bebê de colo, quando ouviu um barulho assustador. E de repente a gruta se abriu. Ela rapidamente adentrou ali na gruta e ficou maravilhada com a quantidade de tesouro, de pessoa simples que era, viu naquela oportunidade a chance de garantir o seu futuro e do seu filho. E ela começou a pegar tudo que tinha à sua disposição, de maneira frenética, diamantes, pedras preciosas, colares. E quando não conseguia mais segurar tantos seus objetos de valor, ela colocou o seu bebê de colo ali no chão para poder pegar mais coisas. E foi colocando dentro da roupa, de tudo quanto é jeito, para poder pegar. De repente, ela ouve um novo estrondo. E normalmente ela ficou assustada. E ela vê a fenda se fechando. E ela, atordoada com aquela situação, sai correndo, carregando tudo que ela podia carregar. E quando ela sai da gruta, ela se dá conta que a partir daquele momento, ela e o filho dela estariam tranquilos, porque nunca mais passariam nenhum tipo de necessidade. Foi aí que aqueles momentos de imensa felicidade deram repentinamente lugar a uma tristeza ainda maior, porque naquela correria ela percebe que havia deixado seu filho de colo dentro da gruta. Ou seja, de nada adiantaria tanta riqueza sem a presença de seu maior tesouro, seu filho. Jesus já havia dito para nós, Maurício, grande abraço, grande divulgador da doutrina espírita aqui na nossa região. Jesus disse para a gente, a felicidade não é deste mundo, ou seja, o nosso maior tesouro não está aqui. E aí, seguindo nos rumos escravizantes que a Joana de Ângeles menciona no seu livro, através do Divaldo, ela fala das chamadas paixões escravizantes. Alguns irmãos envolvem-se na busca desenfreada da satisfação das suas paixões carnais. Quando nós nos enveredamos por esses rumos, a gente está reforçando as nossas ligações mais primitivas com a matéria bruta, reforçando nossos instintos mais primitivos, mais brutos. Né? E a evolução espiritual do homem, ela vai implicar num distanciamento dessas paixões, para nos aproximarmos de valores mais nobres, mais etéreos, difusos, distantes desta matéria grosseira. É importante frisar também, assim como no que diz respeito à riqueza, que o prazer carnal faz parte da vida do espírito encarnado, sobretudo nessa condição que o homem vive nesse planeta de provas e expiação. Todavia, a gente não deve elegê-la como o único objetivo de uma encarnação.
Imaginem vocês quantos casamentos desfeitos, quanta mágoa represada por conta de aventuras sexuais e traições entre cônjuges. E no mais, né? A natureza é bastante sábia. No final das contas, é importante que nós arrumemos ou um companheiro ou uma companheira que saiba mais conversar e cozinhar. Porque no final das contas, ao longo do tempo, é mais isso que a gente vai fazer. Bom, esses foram apenas 2 de muitos rumos escravizantes que constam do livro. Eu recomendo a vocês que façam mais pesquisa, porque o livro é muito enriquecedor. Agora nós falamos dos rumos que escravizam. Falemos dos rumos que nos libertam. Evidentemente que a gente vai poder falar de todos eles. Então nós reunimos aqui alguns de maneira bem sucinta para trazer um breve relato para vocês do que diz o livro, do cerne dele. E foi o próprio Divaldo Franco que, numa de suas palestras denominadas Tesouros Libertadores, que a gente encontrou qual seria este rumo, qual seria mais importante, qual o rumo que nos liberta. E ele conta que na Idade Média havia um jovem rei cristão. Certa vez ele procurou uma autoridade religiosa de seu reino para lhe fazer a seguinte pergunta: "O padre, eu gostaria que você resumisse a Bíblia para mim e todos os ensinamentos num curto espaço de tempo. Para ser mais preciso, no tempo que eu conseguir permanecer em pé." O rei queria achar uma forma de obter conhecimento sobre o cristianismo que estava começando, mas ele não tinha muita paciência para estudar a Bíblia, jovem que era. Tentou achar um atalho. E o padre respondeu-lhe que isso seria impossível, porque a Bíblia era muito comprida, tinha muitas passagens, muitos ensinamentos e inúmeros versículos. Certo dia, o rei continuou sua caminhada e ele passou em frente de um antigo mosteiro jesuíta. E ele resolveu tentar ali obter essa resposta. E tendo entrado nesse mosteiro, ele perguntou para um antigo frade, talvez o mais veterano que ali se encontrava, a mesma pergunta: "O senhor poderia resumir todo o ensinamento cristão contido na Bíblia e todos os seus versículos num curto espaço de tempo? Para ser mais preciso, no tempo que eu conseguir permanecer em pé aqui na frente do senhor?" E para surpresa do rei, o frade disse que poderia resumir sim todo o ensinamento cristão numa só palavra. Ele disse: "Ame." O amor, meus amigos, é o único rumo libertador que nos aguarda. Não há outro rumo que não seja pelo amor. O amor a Deus, o amor ao próximo, o amor a si mesmo resumem todo o ensinamento cristão. Jesus, em sua passagem pelo nosso planeta, ele veio nos mostrar: amarás o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e o próximo como a ti mesmo. O valor ensinado por Jesus não julga, é indulgente. Parece que aqueles que atiraram a pedra na mulher adúltera ao tempo de Jesus agora estão nas redes sociais desferindo dardos em formas de comentários e julgamentos acerca do comportamento alheio. O amor de Jesus nos diz que há um só Deus e todos somos filhos dele. Não existem religiões privilegiadas, nem grupos de pessoas religiadas. Deus nos fez todos filhos iguais. Todos temos o contato direito a encontrar com Deus, digamos assim. Todos somos filhos dele. Não há povos privilegiados ou escolhidos. O amor de Jesus nos ensina a ser paciente, controlar a nossa raiva, a nossa ira. E eu pergunto a vocês, para que tanto destempero no trato com o próximo? Dentro de casa, no trânsito, na internet. Tem horas que a cólera toma conta de nós por questões insignificantes. Lembremos daquela passagem do Chico Xavier, da Água da Paz. Quando alguém lhe desferiu um impropério através das palavras, antes da gente responder de maneira assodada, a gente use a água da paz, que é beber um gole d'água e segurar aquele nosso ímpeto de responder de imediato. Esses 10 segundos fazem muita diferença.
E a gente segue falando sobre o amor de Jesus, nos ensina a ser resignados diante dos sofrimentos que a vida nos traz. Adianta chorarmos o leite derramado? O que temos feito pelo estado vibracional nosso nesses dias de pandemia? Nós estamos vivendo uma situação muito difícil, para todos, sem exceção. E o que a gente tem feito pelo nosso estado vibracional? Aumentando a nossa ansiedade, o nosso medo, contando os mortos a cada dia que passa. Isso vai resolver as coisas de alguma forma? Imagino que não. É hora de nós apegarmos ao Pai. Lembremos que não há uma só folha que caia nesse planeta que não seja pela vontade de Deus. E se nós cremos na sua justiça infinita, certamente chegará um momento que nós entenderemos o propósito de tudo que a humanidade está passando neste momento. E nós falamos que o amor de Jesus nos impele ao perdão. E quando a gente fala de perdão, nós temos que falar e voltar ao exemplo de Judas Iscariotes, que eu lhes falei há pouco. Nós adiantamos que Judas seguiu um caminho de um rumo escravizante, a traição, o suicídio. Por conta do suicídio, seu espírito que se encontrava em tormenta, ampliada pelo remorso que ele tomava, né? E tão logo Jesus retornou ao plano espiritual, ele foi avisado por benfeitores espirituais dessa situação que Judas Iscariotes passava. E então, em espírito, vai ao encontro do espírito de Judas e fica com ele durante 3 dias, até que seu espírito adormeça e possa receber os cuidados que ele tanto precisava por conta do suicídio que ele havia praticado. E essa história não se encerra aqui, porque Judas, segundo narra Humberto de Campos, o espírito de Humberto Campos, na psicografia de Chico Xavier, no livro Crônicas do Além-Túmulo, Judas reencarnou várias vezes na Terra para resgatar o seu compromisso. E teve a sua última passagem entre nós na figura de Joana d'Arc. Joana d'Arc, a jovem camponesa francesa, foi capaz de liderar centenas de homens na chamada Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra. Mas só que de heroína ela acabou se tornando vilã por conta das visões que ela tinha, da mudança de comportamento que ela ensejava e mostrava para as pessoas. Condenada injustamente pela igreja, por blasfêmia e injúria, morreu ardendo em chamas. Vejam vocês o paralelo que o Espiritismo nos permite compreender. Aquele que entregou Jesus ao Calvário acabou tendo o seu próprio momento de Calvário. Sentiu na pele, literalmente falando, o que é a injusta condenação e sentir o amor por aqueles que os condenavam. E conta-se que após esse desencarne traumático, foi levada por irmãos espirituais à presença, sabe de quem? Simplesmente a figura de Jesus, que aguardava o espírito de Judas Iscariotes na última encarnação como Joana d'Arc. Ou seja, ainda que nós tomemos rumos que nos escravizem, nos é dada a oportunidade de tomarmos rumos que nos libertam nesta ou noutras vidas. Esses são os rumos que nos libertam, que promovem a nossa leveza da alma, nos aproximam de Jesus. É assim que nos sentimos quando fazemos a coisa certa, quando perdoamos, quando servirmos alguém. Estamos vivendo momentos de tensão por conta dessa pandemia que assola o mundo. Pessoas tendo a sua vida sendo colocada em risco, ameaçada pelo vírus. Outras, sobretudo as mais vulneráveis, tendo suas fontes de rendimento cerceadas, sem seu sustento ameaçado. Nesses tempos difíceis, em que milhares de pessoas passam por dificuldades financeiras, psicológicas, eu fico me perguntando, se Jesus estivesse entre nós, o que ele estaria fazendo? Será que ele estaria discutindo política nos grupos de WhatsApp, no Facebook, defendendo A ou B?
Será que ele estaria fomentando a discórdia entre as pessoas? Será que ele estaria apontando o dedo, julgando quem acredita que ficar em casa é a melhor forma de se proteger e proteger os outros? Ou julgando aquele que precisa sair para trabalhar e prover seu sustento? Quais seriam os rumos que Jesus teria tomado nesses momentos? Rumos que escravizam? Acho difícil. Seria mais provável que rumos que libertam. E eu ouso humildemente dizer que Jesus estaria fazendo aquilo que ele nos ensinou, amando os seus irmãos. Porque é isso que ele fez a vida inteira e nos ensinou a fazer. Sim, Jesus fisicamente não está mais entre nós. E isso é só um raciocínio, uma elucubração minha. Mas o ensinamento de Jesus se faz mais presente do que nunca. Entre uma miríade de pessoas que estão se dispondo a ajudar o próximo nestes momentos de dificuldade. Não importa se a ajuda vai servir para milhares de pessoas ou para uma só pessoa que esteja precisando de ajuda. Se por um lado Bill Gates, por exemplo, através da sua fundação sem fins lucrativos, já iniciou os testes em seres humanos de uma vacina contra o vírus, que se funcionar ajudará milhões. Também é emocionante a história que eu vi esses dias, como a do seu José, que eu vou passar a relatar para vocês. O seu José, ele é um pedreiro, em um bairro pobre do Rio de Janeiro. E a pele cansada e sofrida pelos dias de trabalho ao longo de sua vida, sob o sol, não revela a sua idade. Os seus 50 e poucos anos parecem mais, bem mais. Desempregado, seu José é pedreiro num bairro pobre do Rio. E ele faz pequenos bicos, serviços na comunidade. Mas em tempos de pandemia, cadê o serviço? E sem serviço, sem dinheiro. E sem dinheiro, o vazio da despensa começa a assustar. Ele entra numa fila da Caixa em busca do auxílio emergencial, mas seu CPF está cancelado, está bloqueado, e ele recebe o aviso do atendente do banco que não vai ser daquela vez que ele vai receber a ajuda tão necessária. E por aquelas coincidências da vida, um repórter que está fazendo uma matéria ao vivo sobre a aglomeração de pessoas na fila resolve justamente entrevistá-lo. E seu José relata o seu drama. E a dura realidade faz com que as lágrimas escorram pelo rosto. É uma cena triste de ver. Um homem que já carrega anos na sua face, indo às lágrimas nas frente de milhões de espectadores. Mas Deus não desampara seus filhos. Minutos depois, eu disse minutos depois da exibição da reportagem, várias pessoas, totalmente desconhecidas, se sensibilizam com aquela situação, com aquela história que eles viram na TV e vão até o local da fila, ao encontro de seu José, para lhe entregar mantimentos. E dentre todas as pessoas que estiveram ali ajudando naqueles minutos, é comovente ver um pintor, certamente uma pessoa tão humilde como o seu José, entregar apenas uma sacola com um pacote de arroz e outro de feijão. Ele pede desculpas, ele sabe que é pouco, mas é o que ele podia comprar naquele momento. Ao final, foram tantos os mantimentos que seu José não consegue carregar todos eles. E sabe o que ele faz? Divide com os outros que estão na fila. Como ele disse, eles também devem estar precisando. E como se não bastasse, para nos encher de esperança antes da reportagem terminar, o empresário entra em contato com a produção do telejornal e oferece um serviço para seu José. E o que dizer dos profissionais de saúde que estão na linha de frente para salvar as vidas? Sim, eles ganham, poderiam dizer, mas será que nós arriscaríamos a nossa vida no nosso serviço para salvar a vida dos outros? Nós já estamos indo para o nosso finalmente, pessoal. Agora é hora de nos ajudarmos. Não importa
se é uma cesta básica para quem precisa, se é confeccionando uma máscara. A Fátima tem ajudado o pessoal bastante com máscara, um abraço para você. Se é mantendo o emprego dos seus funcionários, se você puder, evidentemente, ouvindo um irmão em aflição, enfim, promovendo a solidariedade ao invés da discussão. Tudo na medida da possibilidade de cada um. Se você puder fazer mais, faça. Às vezes a gente se espelha em grandes exemplos, Chico Xavier, Irmão Dulce, e são pessoas que dedicaram suas vidas para servir o próximo. E a gente se sente tão pequenos diante deles, mas o mundo é feito de pequenos gestos, de pequenas atitudes. Então agora é a hora de nós espíritas arregaçarmos as nossas mãos. Então, oferecer ajuda, seja ela de qual forma for, é uma obrigação nossa, uma obrigação de todo cristão. Talvez, meus amigos, tenha chegado a hora deste planeta se tornar um planeta de regeneração, onde o bem prevalecerá sobre o mal. Aqueles que ainda cultivarem o mal tomarão outros rumos. Está lá o livro Missionários da Luz que fala a respeito disso, do Chico Xavier. Porque estes certamente não vão impedir a transformação deste planeta e serão conduzidos a uma outra localidade, a uma outra existência. A grande pergunta que eu coloco para vocês para finalizar o nosso encontro aqui é: que rumo tomaremos? Qual o caminho que nós seguiremos? É essa pergunta que eu quero fazer para vocês, para que vocês reflitam e se coloquem na condição de tantas pessoas que passam por dificuldade agora e que certamente nós, privilegiados que somos, temos a possibilidade de ouvirmos a palavra de Deus neste momento, saberemos ajudar aqueles que mais precisam. Que Deus os abençoe neste momento e que Ele nos confira a serenidade e a tranquilidade suficiente para suportarmos esses dias. Eu quero agradecer mais uma vez ao Centro Espírita, na figura da Vilma, do Bragato, do Toninho, que me ajudou na parte tecnológica. Eu sou nascido na década de 70. Então, a inovação tecnológica que eu vi foi o Atari. Foi a primeira inovação. Então, não lidava muito bem com essas coisas, mas graças a Deus deu tudo bem. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela oportunidade. E se você tiver alguma coisa para acrescentar ou comentar, eu estou à disposição. Até às 11h30 eu estou aqui. Tô brincando, gente. Fiquem com Deus, viu? Um grande abraço. Obrigado, Denis. Eu que agradeço. Alexandre, Thelma. Eu não pude mostrar a bagunça que estava aqui, viu? O escritório da minha mulher trabalha aqui, tá uma bagunça danada. Então eu coloquei tudo arrumadinho aqui para vocês não verem a baderna que está aqui dentro, tá bom? Um grande abraço para todos vocês. Eu tô com uma saudade enorme de visitar a cidade de vocês, passear, rever os amigos. Mas agora é hora da gente se manter tranquilo, se cuidando. Um grande abraço, Sávio, Cristina, Luciana, muito obrigado. Muito obrigado, Sueli, também. Roberto, um grande abraço, meu cara. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Obrigado sempre por abrir as portas da casa. Nesse caso aqui, abrir as portas do grupo. Tá bom? Fiquem com Deus. Nelson, muito obrigado.
O maravilhosa fica por sua conta, meu cara. A gente faz o possível aqui, né? Seguimos na nossa humildade, mas agradeço. Nelson e Ivone pela parceria e pela audiência. Obrigado, Maria Odete. É que fui feito aqui pelo celular, né? Olhando a minha fuça. Mas se eu estivesse olhando para vocês, certamente eu ia me derreter em lágrimas, como vocês já viram me derretendo aí no centro, tá bom? Mas eu consegui me conter dessa vez. Obrigado, Maria Odete, André, muito obrigado, viu? Bom, pessoal, pode ir, muito obrigado também. Luzeni, muito obrigado. Cássia, obrigado. Tudo bom? Muito obrigado, viu? Pela audiência. Toninho, obrigado. A gente tem mais tiver mais oportunidade, a gente agradece, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe a todos vocês. E em tempos de pandemia, aqui em casa eu sou que faço a janta. Então eu vou deixar vocês agora e fazer a janta da galera aqui de casa, tá bom? Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Deus abençoe a todos vocês. Cuidem-se. Grande abraço.